Você sabe o que o Sasuke, o Goku, Vegeta, Gojo, entre outros têm em comum? Que eles são fortes? Não, seu burro. É que eles são odiados pelo próprio autor. E como isso é possível? Bom, eu vou te mostrar como o próprio autor pode sabotar o personagem que ele mesmo criou simplesmente porque ele odeia o personagem. Eu tenho certeza que você conhece obras magníficas, animes que têm um certo charme, sabe? Cada anime tem a sua peculiaridade. Entre eles, temos personagens muito marcantes, personagens a quais nós mesmos acabamos nos apegando muito. Porém, o autor pode simplesmente não gostar desse personagem que é o seu favorito. E o que o autor faz quando ele não gosta de um personagem, mas o público gosta? Ele é obrigado a manter o personagem vivo na obra, obrigado a mantê-lo relevante porque o público pede. E quando o público pede, eles pressionam o estúdio. O estúdio, por sua vez, pressiona o autor para manter o personagem. Um exemplo claro disso é o Vegeta de Dragon Ball Z. O Vegeta é um personagem de Dragon Ball que muitas pessoas gostam, inclusive eu. Porque o Vegeta, diferente do Goku, ele tinha, sei lá, uma vibe diferente, ele tinha um estilo diferente, uma arrogância marcante. Ele era um personagem que a presença, a personalidade dele deixava uma forte impressão. E é impressionante que o Vegeta, sendo um personagem que, na minha opinião, foi o meu favorito, me deixava extremamente aborrecido vendo ele sendo boicotado pelo próprio autor. Ah, como assim boicotado? Cara, colocando um personagem aparecer e apanhar, dando falas idiotas pro personagem, tentando de todas as formas fazer o público odiar ele. Sabe quando você percebe que o personagem está descaracterizado, que você fala, não, esse não é o Vegeta. Por quê? Porque é uma forma que o autor tá tentando boicotar ele. Até mesmo o próprio Goku é um personagem que o autor já tentou deixar de lado várias vezes, tá? Ao longo da obra. Ele mesmo já afirmou que não era muito chegado no Goku e que ele se enjoou dele, que inclusive queria colocar outro protagonista no lugar. Vocês sabem bem que ele tentou colocar o Gohan, né? Ele literalmente matou o Goku e deu foco somente no Gohan por um bom tempo. E por sua vez, o público não aceitou, ele não foi tão bem aceito quanto o Goku. E isso aí acabou forçando o autor a ter que colocar o Goku de volta no auge dos holofotes. E isso deixou ele muito frustrado, porque não era isso que ele queria. Mas nós temos diversos casos que são um pouco diferentes da do Vegeta e até mesmo do Goku. Tem personagens que o autor até gostava no início. Um dos melhores exemplos era Sasuke, um personagem que o autor até gostava no início, no começo lá, e ele tinha um certo desenvolvimento como antagonista em Naruto. Esse sentimento era perceptível. Sério, se você parar pra dar uma analisada, você vai perceber que o Sasuke, no início, parece um personagem muito mais trabalhado. Porque naquela época o autor realmente queria dar destaque a ele. Você pode ver como o Sasuke é bem trabalhado no início da obra de Naruto clássico. Porém, as coisas mudaram. Com o passar do tempo e à medida que ele escreveu os mangás dele, o autor começou a não gostar mais tanto do Sasuke e passou a focar mais no Naruto. Personagem que ele gostava bem mais, até porque na visão dele tinha um estilo melhor pra conduzir a história e a narrativa. E aqui que eu quero abrir um parêntese. Cara, é muita loucura você pensar que um autor possa gostar ou não de um personagem que ele mesmo cria, certo? Você fala, pô, cara, o cara criou o personagem, por que ele odiaria o personagem que ele mesmo criou? Não faz sentido, não é mesmo? Porém, pra você ter ideia, imagina o seguinte, imagina que o autor tem um personagem que ele fala, tá bom, chega, vou matar esse personagem. E aí o público vira pra ele e fala, não, você não vai matar esse cara não, tá doido? E aí o público, ei, você vai deixar esse cara fazer isso aí? Vai matar? Aí o estúdio, que tem os investidores, fala, não, cara, o público não quer que você faça isso não. E lembrando, o público é os que compram os nossos produtos, consomem os nossos mangás, são eles que literalmente bancam tudo isso. Então, infelizmente, cara, você vai ter que manter esse personagem vivo aí, porque o público tá pedindo. E aí, o autor é obrigado a manter ele. Então, isso deixa ele frustrado, acaba se tornando um incômodo pra ele no final da história. E aí que começa o autor criar um rancor contra esse personagem. Mas voltando pro Sasuke, pra você ter ideia, o Sasuke foi meio que jogado de lado em Naruto Shippuden. Dá pra perceber isso no início do Shippuden, porque o Sasuke fica muito sumido. Aquela questão de treinamento com Orochimaru e tudo mais era só uma desculpa esfarrapada. Desculpa essa que era pra deixar o Sasuke de lado e focar completamente no Naruto e no seu treinamento. Porém, a fanbase não gostou disso, o público queria ver o Sasuke de volta, queria mais cenas dele, queria um Sasuke ativo. Então o autor simplesmente teve que trazê-lo de volta. O Sasuke voltou a se tornar um personagem frequente e ele até tentou de certa forma, vamos dizer de forma desesperada, trazer nesse meio
tempo aí, um personagem que era parecido com o Sasuke, né, o Sai. Na minha opinião, não dava pra substituir o Sasuke. Ele até tentou, mas, sendo sincero, eu não entendo até hoje qual era a finalidade desse ninja, Sai, um ninja sem sentimentos. Mas assim também como nós temos personagens que o autor começa gostando e depois acaba detestando, também existe aqueles que o autor cria e mais tarde percebe que ele se tornou uma verdadeira dor de cabeça para ele mesmo. Um dos exemplos mais claros disso é Satoru Gojo. Eu sei que a maioria de vocês sabem disso, porém eu fiz questão de trazer isso aqui e enfatizar para vocês entenderem as coisas interessantes sobre Gojo. Satoru Gojo é um personagem que o próprio Gege Akutami disse publicamente não gostar de ter deixado ele tão forte. Ele fez um personagem ser poderoso demais ao ponto de começar a atrapalhar o roteiro da obra. Pra gente ter uma noção, ele literalmente teve que selar o personagem para dar continuidade na obra, porque não havia uma forma de parar Satoru Gojo. Não existia ninguém naquele tempo à altura para dar um fight e realmente fazer o Satoru Gojo ser parado. Nem se juntasse todas as maldições, mas todos os nossos queridos feiticeiros, nenhum deles seria páreo para Satoru Gojo. Então, para você ter noção de como Satoru Gojo estava sendo uma dor de cabeça para o autor, porque enquanto tudo isso acontecia, os fãs queriam Satoru Gojo, Satoru Gojo, Satoru Gojo. Para que a obra pudesse continuar e também outros personagens tivessem a relevância e o destaque, foi necessário retirar o Satoru Gojo da cena. E claro, matar o personagem logo depois. Mas eu não tô dizendo aqui que o Gege Akutami odiava com todas as suas forças Satoru Gojo. O ponto é que ele odiou a forma como criou o Gojo. O personagem se tornou tão marcante, tão forte, acabou literalmente virando o centro das atenções. E ao mesmo tempo, é um problema para o roteiro e para os outros personagens, porque imagina o seguinte, quando Satoru Gojo chega, ele rouba a cena. Logo, personagens como Yuji, que é o protagonista, somem. Personagens como Yuta somem, personagens como Kid Hakari, entre outros, somem. Então o Satoru Gojo se torna o centro das atenções. Ele é mais poderoso, ele é o mais top, ele é mais bonito, ele é mais tudo. E por isso se torna um problema. É por isso que o autor estava tendo dor de cabeça e o público querendo ver Satoru Gojo o tempo todo. Mas pessoal, eu quero deixar bem claro para vocês nesse vídeo que isso não quer dizer que o autor odeie o personagem ao ponto de querer que ele não exista. Bom, talvez o Vegeta, né? O Akira Toriyama realmente odiava o Vegeta. Mas a maioria dos autores realmente gostam do personagem. Talvez eles não gostem de como o personagem acaba se tornando. Às vezes, pessoal, vocês têm que entender que o autor até gostava do personagem. Porém, quando ele decide, poxa, esse personagem aqui já deu o que tinha que dar, vou matar ele. Ele simplesmente não pode. Porque no fim das contas, quem manda realmente é o público. E o público manda no estúdio. E o estúdio manda no autor. Então quando o público não quer que o autor faça tal coisa, o autor quer fazer e o autor não pode fazer, ele se sente desmotivado. E muitas das vezes até cria uma certa raiva pelo personagem. Tudo isso porque às vezes ele quer tirar o personagem de cena, quer dar menos atenção a ele, às vezes ele tem até outros planos, outras ideias, mas é obrigado a trazer o personagem de volta, porque o público quer ver ele. Aí o autor tem que encaixar o personagem onde esse personagem nem estaria, colocar falas nele, dar relevância, sendo que nem era pra ele estar ali, entende? Ele tem que literalmente refazer todo o roteiro que ele já tinha pronto, porque o público quer o personagem de volta. Mas me diz aí, o que você acha? Eu citei apenas 4 personagens, mas eu quero saber se você conhece um para uma talvez parte 2 desse vídeo. Diz aí pra mim quais são os personagens que você conhece que são odiados pelo autor, mas querido e amado pelo público. Deixa aí nos comentários pra mim saber qual o personagem favorito seu dessa lista, ou se você tem algum personagem favorito que eu não citei que é odiado pelo autor. Comentem aqui, deixa o like, vocês não estão se inscrevendo, deixa o seu like, se inscrevam no canal. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.